Olá, seja bem-vindo ao Ação Nacional. Atualmente, cerca de 85% das empresas são familiares. Essa realidade requer muito conhecimento e profissionalização. Afinal, problemas como sucessão, cargos, salários, administração do dinheiro devem ser resolvidos para o bom andamento do negócio. Por isso, temos em nossos estúdios o assessor e consultor em áreas como governança corporativa, planejamento estratégico e soluções em gestão empresarial, Pádua Teixeira. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Pádua, obrigado pela sua presença hoje no Ação Nacional. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, Júnior. Com certeza. Olha, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, nós vamos acompanhar um VT para introduzir o nosso assunto. Veja. Cláudio é a terceira geração dessa empresa que está há quase 90 anos atuando no segmento de proteínas. Com a parceria dos filhos, comanda com mãos de ferro a gestão dos negócios. A mortandade das empresas familiares está sempre na terceira geração. A minha não morreu ainda, né? Que é aquela história da terceira. Estamos na quarta crescendo. Este é um exemplo clássico e positivo de uma empresa familiar. Porque, segundo dados da revista Exame, cerca de 90% das empresas brasileiras são familiares, mas apenas 30% delas chegam à segunda geração e somente 15% à terceira. Os filhos do Cláudio caminham para a quarta geração. A nossa meta e missão é fazer uma empresa maior do que a gente e que dure no tempo. Então, o mais importante é que ela seja mais do que só a gente, entendeu? Ela seja uma coisa que vai durar e que vai ser um legado para o meu filho ou não, ou para as pessoas que trabalham nela, entendeu? E eu quero que ele possa ter as escolhas, ele ou ela possa escolher o que ele quer fazer, quer trabalhar na empresa ou não quer. Mas Pedro e Caio tiveram a opção de escolher seguir ou não os passos do pai. Fizeram faculdades distintas. Pedro, arquitetura e Caio, economia. Mas mudaram de ideia. E foi aí que começou, sentando e vendo o que a empresa fazia. E começando a ajudar do jeito que dava. E a partir daí, cada um foi encontrando o seu espaço dentro da empresa. A gente acabou ficando mais próximos e aí foi o primeiro trabalho de fazer a casa dele. E aí a gente trabalhou bem em conjunto. Vamos trabalhar junto na empresa? Vamos. Temos muita coisa para fazer, bastante coisa para crescer. A mesma liberdade que eu tive de escolher ficar ou não, eles têm. Escolheram ficar e criar. E quem está criando hoje são eles. Não sou mais eu. Nesses últimos anos, a criação é deles, o trabalho está sendo muito bem exercido por eles. Para o resultado de uma empresa dar certo, é preciso mais que boa vontade. 3 pilares são importantes manter. O primeiro é o equilíbrio entre a gestão profissional. O segundo, a propriedade responsável. E, por último, uma dinâmica familiar saudável. O que não é problema para eles. O respeito é o mais importante, então entender quem está fazendo o quê, quem consegue fazer o quê, quem faz melhor cada coisa e a confiança de que cada um está fazendo a sua parte e a gente sabe, e os resultados aparecem de como a gente está contribuindo em conjunto com isso. Sempre existe coisa que a gente se desentende em decisões, claro, um acha uma coisa, o outro acha outra coisa, mas a gente sempre conversa e acaba encontrando um entendimento. O que eu vejo que acontece muito em empresa familiar é que porque eu sou seu filho, eu posso. Né? E isso acontece em todo lugar. Isso que eu acho que é aí onde você tem um grande problema. A liberdade de escolha gerou uma sintonia tão boa entre pais e filhos que juntos, há 5 anos, eles já têm planos para o futuro. Uma empresa muito grande, muito boa. Grande, quando eu digo, não é que fature 50 bi. Né? Que é uma empresa grande para quem trabalha, para a comunidade, para tudo. Não é só a busca do dinheiro, você tem que buscar mais coisa. E eu acho que isso a gente consegue. Tá aí, Pádua, um exemplo de uma empresa familiar, que é a discussão do nosso tema de hoje. É interessante, né? Ouvindo assim eles falarem, até parece fácil fazer essa sucessão, bem tranquila, sem nenhum problema, é só seguir ali os padrões, tudo. É assim mesmo? Olha, o Pedro é um exemplo positivo, né? Eu conheço ele, são nossos clientes, a Campicarne é um exemplo de gestão de empresas e, na verdade, não é tão fácil assim. Né? O Pedro tornou isso fácil na empresa dele, mas na grande maioria das empresas, gestão familiar, porque envolve muito o emocional, a razão normalmente não é o que comanda as decisões, é o emocional, isso afeta muito a gestão das empresas. Ali citou uma coisa que eu achei interessante. O rapaz ali falou, a empresa é maior que a gente.
É isso mesmo? É nessa linha que a gente deve seguir no raciocínio? Olha, a empresa, é claro, normalmente as empresas familiares é o que sustenta a família, né? As famílias dependem das empresas familiares. Que nem você falou, Júnior, hoje no Brasil já foi 90%, hoje caiu um pouco, nós estamos em 85%, do total das empresas brasileiras são empresas familiares. É um número muito grande. Isto é, o Brasil hoje depende de empresas familiares. Sem dúvida, é enorme, né? Então, a profissionalização de uma empresa familiar, nesses momentos, principalmente de transição, é fundamental, né? Ter uma gestão transparente, uma gestão profissionalizada. Esse é o grande desafio hoje das empresas. A gente está falando aqui de empresa familiar, mas qual é o conceito de empresa familiar? Quando que eu digo assim, essa é uma empresa familiar, essa não é? Hoje a definição que tem um fundador, né, ele continua no comando da empresa. Normalmente, membros da família também participam da gestão da empresa. Então, toda vez que tem um fundador e ele é o gestor, ele é o majoritário da empresa, a gente caracteriza como uma empresa familiar. Quando a gente fala de fases, vamos falar um pouquinho da fase inicial, que a gente tem aqui de crescimento e expansão, sob a direção do seu criador, tem a segunda geração, que pode ser chamada aí de administradores do sucesso, e tem também a questão da terceira geração. Como que a gente pode ir trabalhando em cima disso? Vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores. Bom, toda empresa, familiar ou não, quando ela é criada, ela passa por um período que a gente fala de mortalidade infantil, que normalmente são os 3 primeiros anos onde a empresa tem a possibilidade de não encontrar o caminho certo para o seu crescimento e para a sua perenidade. Então, a mortalidade, os 3 primeiros anos, a mortalidade chega às vezes 60%, 70% da criação das empresas. Verdade, então, é um índice muito alto. É muito alto o índice. Mas passou desse período, né, a empresa começa já a ter uma estrutura de gestão, o produto é reconhecido no mercado, a empresa começa a ter o seu nome reconhecido também. E, a partir daí, o fundador, normalmente nas empresas familiares, é ele que comanda, né? A empresa tem a cara dele, o jeitão dele. Você conversa com os funcionários, né? Ele é o líder, né? Aí começa a segunda geração, começa a aparecer na empresa, né? E aí tem o processo sucessório, que depois nós vamos falar o que acontece no processo sucessório, que normalmente é o segundo ponto de mortalidade da empresa, né? O primeiro são os 3 primeiros anos, se ela sobreviver a isso, ela continua por um período. E depois é no processo sucessório. O processo sucessório, hoje nas empresas familiares, são pouquíssimas que são preparadas para isso. É onde reside hoje o grande perigo dela não ter a sua perenidade, continuar com a sua vida normal de empresa. Ou seja, a empresa quebra. Quebra. É uma fase muito crítica. Ou ela tem um efeito nos seus resultados, na sua gestão, no seu posicionamento tão grande. Algumas conseguem se recuperar, mas custa muito caro isso, e tem outras que realmente vão à falência, a uma recuperação judicial. Quer dizer, ela chega a perder bens e capitais por causa que isso... E tem empresas que perdem, os seus fundadores perdem até seus bens pessoais, porque existe uma ligação muito grande, né? Sem dúvida. E dessa segunda, sobreviveu essa segunda geração. Aí a gente vai pular para a terceira geração, que é a dos administradores da estagnação. Como é que é isso? O perigo vai aumentando, né? Do fundador para a primeira geração, você viu o número em torno de 30% das empresas acabam sofrendo, né? 15%, e depois na segunda, a gente fala na segunda leva, né? No segundo estágio, que é a terceira geração, a probabilidade ainda é maior ainda da empresa não ter a sua continuidade. Por quê? O fundador, ele criou uma coisa com a cara dele, com o jeito dele, como ele gostaria que a empresa fosse. Então, a empresa tem a cara do fundador. Tem um carisma. Ele é uma pessoa carismática, ele fez a escolha dele, né? Ele, quando criou a empresa, ele fez a escolha. A primeira geração já não é escolha dessa geração, é a escolha do fundador.
que ela vai modificar, que ela vai ajustar. A terceira geração, né, é uma escolha tão distante do fundador que às vezes ela não tem a propriedade de reconhecer o que é a empresa, ela não tem o DNA que a empresa tem, e isso leva a empresa a ter suas dificuldades de gestão que são normais, né? Por isso que a profissionalização de uma empresa, criar um modelo de governança numa empresa é fundamental para a sua perenidade. Quer dizer, tem que ter regras pré-estabelecidas de conduta da empresa para que isso possa passar de geração para geração e sem sofrer tanto dano, né? Isso está dentro, a gente fala que tudo isso está dentro do modelo de governança. Você vai ter as regras de governança, como a empresa tem que operar, como ela tem que tratar um negócio, o modelo de crescimento, está tudo dentro do modelo de governança. E o modelo de gestão, que é a coisa mais importante para a empresa, né? Então, governança e gestão são vínculos muito próximos. Que nem a gente estava falando do carisma, né? Quer dizer, se perder esse carisma, corre o risco. Normalmente, por isso que as empresas têm dificuldades de passar do fundador para a primeira geração e mais dificuldade ainda para a segunda geração. Terceira geração. Os netos, né? Seria os netos. Porque o fundador é tão interessante, nós cuidamos de várias empresas familiares, né? O fundador ele vai andando pela empresa, ele conhece todo mundo pelo nome, ele sabe os problemas pessoais de cada um, ele os trata, né? As pessoas o reconhecem como sendo o grande mentor do negócio. Quando vem os filhos, esse reconhecimento já perde muito. E quando vem os netos, então nem se fala. Então o que acontece? Normalmente os funcionários eles criaram com o fundador a empresa. Eles participaram desde a criação, né? Eles também têm um vínculo afetivo com a empresa. Então, com a empresa e com o fundador. Isto, quando você se perde ao longo do tempo, isso é muito ruim para a empresa e para as pessoas que trabalham lá também. Ok. Bom, esse é o Programação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e, em seguida, continuamos nossa conversa aqui sobre gestão de empresa familiar. Fique com a gente.